Em uma viagem de avião, uma mãe tímida tentava acalmar o bebê inquieto. De repente, o milionário ao lado se inclinou e sussurrou suavemente: "Finja que dorme no meu ombro." Naquele instante, algo mudou no ar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marina sentiu o olhar de reprovação da passageira da fileira ao lado, quando Mateus soltou mais um gemido inquieto. Apertou o filho contra o peito, sentindo o suor escorrer por suas costas, não apenas pelo calor abafado do aeroporto de Recife, mas pela ansiedade que a consumia. 20 minutos para o embarque e o pequeno de 8 meses já mostrava sinais de que a viagem seria um verdadeiro teste para os nervos dela. "Por favor, Mateus, só mais um pouquinho de paciência", sussurrou no ouvido do filho, balançando-o sutilmente enquanto observava a fila preferencial começar a se formar. Primeira classe à esquerda, passageiros com necessidades especiais e famílias com crianças pequenas à direita. Marina sentiu o peso da mochila improvisada como bolsa de bebê e da mala de mão que carregava todos os pertences que conseguira trazer nessa mudança apressada. Mudança. A palavra ainda soava estranha, quase um eufemismo para o que realmente era: uma fuga. Uma professora de escola pública de 27 anos com um bebê nos braços, tentando recomeçar em São Paulo depois que o casamento ruiu como um castelo de areia na primeira tempestade. Última chamada para passageiros do voo 317, com destino a São Paulo, embarque pelo portão 5, anunciou a voz metalizada no sistema de som, arrancando Marina de seus pensamentos. O embarque foi um borrão de movimentos calculados: mostrar a passagem, equilibrar a bolsa, acalmar Mateus, localizar o assento. 12D, corredor. Marina agradeceu mentalmente por não ter que incomodar ninguém para chegar ao seu lugar. A única coisa que queria era passar despercebida. Enquanto ajeitava Mateus no colo, sentiu os primeiros sinais de alívio. O assento ao lado, 12, permanecia vazio mesmo com quase todos os passageiros acomodados. Talvez, por um milagre, pudesse ter espaço extra para lidar com o bebê durante as quase 3 horas de voo. Foi quando o notou. Um homem alto, talvez na casa dos 35 anos, terno cinza impecavelmente cortado, barba bem aparada, olhos atentos avaliando o número do assento. 12E. O coração de Marina afundou. O homem deslizou para o lugar ao lado dela com a naturalidade de quem estava acostumado a ocupar espaços. "Bom dia", ele disse, sem realmente olhar para ela ou para Mateus, ocupando-se em guardar a maleta executiva sob o assento à sua frente. "Bom dia", Marina respondeu baixinho, tentando fazer Mateus se acomodar em seu colo de maneira que não invadisse o espaço do estranho. O bebê, no entanto, parecia fascinado com o novo vizinho, esticando a mãozinha gorducha na direção dele. O homem finalmente olhou para a criança e então para Marina. Algo em seu olhar mudou. Não era o típico incômodo que ela esperava, mas algo mais complexo, difícil de decifrar. "Primeira viagem dele?" perguntou com uma voz mais suave do que seu porte sugeria. "Primeira viagem de avião, sim." Marina respondeu, surpresa com a pergunta. "A minha também, na verdade." Ele ergueu as sobrancelhas. "Mesmo? E escolheu fazer com um bebê?" Marina sentiu o rosto esquentar. Não era uma escolha, era uma necessidade. Mas antes que pudesse elaborar qualquer resposta, uma aeromoça de batom vermelho vibrante e sorriso ainda mais intenso se inclinou sobre o corredor. "Senhor Mendes, que surpresa agradável tê-lo conosco novamente. Posso oferecer algo especial antes da decolagem?" O homem, "Sr. Mendes, aparentemente", respondeu com um aceno educado, mas distante. "Estou bem, obrigado, Patrícia." Marina percebeu que a aeromoça usava um crachá com o nome Camila, não Patrícia, mas a mulher não corrigiu o engano, apenas intensificou o sorriso. "Claro, senhor. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar." Enquanto a aeromoça se afastava, Marina sentiu a tensão nos ombros do homem ao seu lado. Ele exalou pesadamente, como se tivesse corrido uma maratona apenas com aquela breve interação. O avião começou a taxiar e Mateus reagiu ao movimento com um pequeno sobressalto.
Marina o abraçou mais forte, temendo que ele começasse a chorar. Para sua surpresa, o bebê apenas deu um risinho curioso, empolgado com a nova sensação. Ele parece gostar, comentou o homem. Graças a Deus, suspirou Marina. Estava apavorada que ele chorasse o voo inteiro. Li tantas histórias de mães sendo praticamente expulsas de aviões. Ele a encarou com uma expressão curiosa. As pessoas podem ser cruéis com o que não entendem ou não controlam. Havia algo naquela frase que parecia carregar mais peso do que uma simples observação casual. Marina assentiu, sem saber ao certo como responder. O avião acelerou para a decolagem e Mateus se agarrou à blusa da mãe. Marina sentiu o próprio estômago afundar com a força da aceleração e, instintivamente, fechou os olhos. Quando os abriu, estavam no ar e a sensação de pressão diminuía gradualmente. «Tudo bem?» perguntou o homem, estudando seu rosto pálido. «Sim, só. Não esperava essa sensação», ela respondeu, um pouco envergonhada. Ele esboçou um sorriso contido, o primeiro desde que se sentara. A primeira vez é sempre intensa. Uma terceira voz interrompeu o momento. «Rafael Mendes, não acredito que é você!» Uma mulher elegante no corredor, provavelmente retornando do banheiro da primeira classe para seu assento, parou ao lado deles. Cabelo loiro impecável, unhas longas, maquiagem que destacava olhos verdes felinos. «Melissa», ele respondeu com cordialidade mecânica, sem se levantar. «Que coincidência!» «Coincidência nada!» Ela riu, melodiosa. «Quando soube que você estaria neste voo, troquei minha passagem. Podemos conversar sobre aquele projeto em Ribeirão Preto?» Papai ficou muito interessado depois do jantar beneficente. Marina percebeu o desconforto do homem. Rafael crescer exponencialmente. Ele ajustou a postura, endireitando os ombros. «Estou um pouco ocupado agora, Melissa», ele disse, indicando discretamente os papéis que começava a tirar da maleta. «Podemos marcar para outro momento em São Paulo». A mulher notou finalmente a presença de Marina e do bebê. Seu olhar percorrendo rapidamente a aparência simples da professora. Jeans básico, blusa branca já amarrotada pela viagem, tênis confortáveis e gastos. Seu sorriso vacilou por um segundo antes de se recompor. «Claro, ligo para seu escritório», ela respondeu, afastando-se com um aceno de cabeça, não sem antes lançar um último olhar intrigado para Marina. Assim que a mulher sumiu de vista, Rafael deixou escapar um suspiro quase inaudível. Voltou-se para Marina com uma expressão que mesclava cansaço e determinação. «Desculpe perguntar isso», ele disse em voz baixa, inclinando-se levemente para que apenas ela pudesse ouvir. «Mas você poderia me fazer um favor?» Marina ergueu as sobrancelhas confusa. O que um homem como ele poderia querer dela? «Se mais alguém vier falar comigo», ele continuou, «poderia fingir que está dormindo no meu ombro, só para desencorajar interrupções». A proposta pegou Marina completamente desprevenida. Seu primeiro instinto foi recusar. Afinal, por que deveria participar de uma encenação para um completo estranho? Mas antes que pudesse responder, a voz da comissária anunciou o início do serviço de bordo. E Mateus escolheu aquele momento para começar a choramingar, provavelmente incomodado com a pressão nas orelhas. «Shh, calma, meu amor», Marina murmurou, balançando-o suavemente e procurando na bolsa o bico que ele costumava rejeitar. Para sua surpresa, Mateus o aceitou sem resistência. «Acho que ele está com sono», comentou, evitando o olhar de Rafael e sua estranha proposta. «A correria desde ontem não nos deixou descansar direito». Rafael observou o bebê por alguns segundos. «Vocês estão indo para São Paulo a passeio?» Marina hesitou. Normalmente, não discutia sua vida pessoal com estranhos, mas algo na situação, talvez o fato de estarem literalmente suspensos entre dois mundos, a fez responder com honestidade. «Não, estou me mudando. Consegui uma vaga em uma escola particular lá. É um recomeço». Ela não elaborou e Rafael não perguntou mais.
Um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto o avião cortava as nuvens. Marina viu os olhos de Mateus ficarem pesados, lutando contra o sono. Ela mesma sentia as pálpebras pesarem, exausta pela noite anterior, passada em claro, terminando de encaixotar as poucas coisas que levaria, deixando para trás 5 anos de vida em Recife. Sobre aquele favor, Rafael começou novamente, mais hesitante desta vez. Marina o encarou, estudando seu rosto. Não parecia ser um homem perigoso ou mal intencionado, apenas cansado. Talvez até solitário, apesar de toda a atenção que recebia. Por que precisa disso? Ela perguntou diretamente. Rafael pareceu surpreso com a pergunta direta, como se não estivesse acostumado a ser questionado. Digamos que é difícil viajar em paz quando as pessoas te reconhecem por motivos errados. Ele respondeu após uma pausa. E quem é você, afinal? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. O homem a encarou com uma mistura de surpresa e seria alívio. Você realmente não sabe quem eu sou? Marina balançou a cabeça, constrangida. Deveria? Um sorriso discreto, diferente do anterior, surgiu no canto de sua boca. Não, na verdade é refrescante. Marina sentiu o peso de Mateus aumentar em seus braços à medida que ele finalmente cedia ao sono. O pequeno corpo relaxado contra o peito dela trazia uma sensação familiar de conforto em meio a tantas incertezas. Então, insistiu Rafael, indicando seu ombro com um movimento de cabeça. Ajuda um estranho? Marina ponderou por um momento. O pedido era estranho, mas inofensivo, e ela estava realmente exausta. Tudo bem, concordou por fim. Vou fingir. Rafael assentiu, grato, e voltou sua atenção para a janela. Marina ajeitou Mateus no colo, recostando-se levemente contra o ombro do homem, como combinado. O tecido macio do terno exalava um perfume sutil, reconfortante de alguma forma. Ela fechou os olhos, apenas fingindo a princípio. Não pretendia adormecer de verdade, mas o zumbido constante dos motores, o calor do corpo de Mateus contra o seu e o cansaço acumulado de semanas de preocupação e noites mal dormidas conspiraram contra ela. Sua respiração ficou mais lenta, mais profunda, e antes que percebesse, Marina tinha caído em um sono pesado, sua cabeça repousando completamente no ombro de Rafael Mendes. Rafael não havia planejado que ela dormisse de verdade. O pedido fora apenas uma estratégia improvisada, um escudo temporário contra as abordagens constantes que enfrentava em voos como aquele. Agora, com a cabeça da desconhecida repousando em seu ombro e o bebê adormecido nos braços dela, sentia-se estranhamente responsável pelos dois. Moveu-se minimamente, tentando alcançar o celular no bolso sem perturbar o sono deles. A tela mostrava 15 mensagens não lidas e 3 chamadas perdidas, o usual. Ignorou todas, exceto a de Javier, seu braço direito na empresa. Reunião confirmada para 17 horas no escritório, dizia a mensagem. Representantes da cooperativa de Ribeirão Preto, ansiosos para te conhecer. Rafael respondeu com um breve, estarei lá, antes de desligar a tela. Através da janela, via o tapete de nuvens que encobria o Brasil abaixo deles. 15 anos cruzando esse mesmo céu, de norte a sul, expandindo o império agrícola que seu pai começara com um único lote no interior de Goiás. 15 anos desde que deixara para trás o sonho de ser engenheiro ambiental para assumir os negócios da família após o infarto que levara seu pai. O peso da cabeça da mulher em seu ombro o trouxe de volta ao momento presente. Havia algo profundamente perturbador em como ela simplesmente adormecera ao seu lado. Não como uma tática, não como as mulheres que frequentemente fingiam vulnerabilidade para atrair sua atenção. Marina, ele tinha ouvido o nome quando ela mostrara a passagem à comissária, dormia porque estava genuinamente exausta. E isso, de alguma forma, o desarmoura. O bebê se mexeu no sono, fazendo um pequeno som de protesto. Rafael congelou, temendo que a criança acordasse e começasse a chorar.
Para sua surpresa, o menino apenas abriu os olhos por um instante, fitando-o com curiosidade sonolenta, antes de voltar a adormecer, sua pequena mão segurando firmemente a blusa da mãe. A cena despertou uma pontada inesperada no peito de Rafael. Lembrou-se subitamente de sua irmã mais nova, Teresa, e de como costumava segurá-la quando bebê, nas raras ocasiões em que sua mãe permitia. "Você tem o toque mágico, Rafa", dizia sua avó. "Teresa só fica calminha assim com você." A aeromoça, Camila, não Patrícia, ele se lembrou tardiamente. Aproximou-se com o carrinho de bebidas. Ao notar Marina e o bebê dormindo, ela baixou a voz. "Posso servir algo, Sr. Mendes? Um café, por favor, sem açúcar." Enquanto ela servia a bebida, Rafael percebeu o olhar curioso que lançava para Marina. "Sua esposa?", perguntou a aeromoça com falsa casualidade. Rafael hesitou por um momento. A pergunta era intrusiva, típica do interesse que sua vida pessoal despertava. Seu instinto foi corrigir o equívoco, mas algo o deteve. A presença de Marina adormecida estava efetivamente mantendo as pessoas à distância, exatamente como ele pedira. "Apenas café, obrigado", respondeu secamente, desviando o olhar para a janela. A mensagem foi clara, e a aeromoça se afastou, deixando-o novamente com seus pensamentos e seus dois companheiros adormecidos. O que teria levado uma jovem mãe a embarcar em um recomeço completo em uma cidade desconhecida? São Paulo poderia ser implacável para quem chegava sem conexões. Uma vaga em escola particular não garantia estabilidade imediata, especialmente com uma criança pequena para criar. A pergunta era curiosa, ele percebeu. Normalmente não se importava com as histórias por trás das pessoas que encontrava em suas viagens. Sua mente estava sempre ocupada com aquisições, expansões, números, relatórios. Pessoas eram variáveis em equações complexas, não quebra-cabeças para serem decifrados. Marina murmurou algo ininteligível no sono, ajustando sua posição. Rafael sentiu-se estranhamente protetor. Lembrou-se de como ela o olhara quando ele pedira o favor, com desconfiança inicial, seguida de uma avaliação honesta e finalmente uma concordância que não vinha do deslumbramento, mas de uma decisão consciente. "Você realmente não sabe quem eu sou?" A pergunta que fizera ecoava em sua mente. A resposta dela fora tão refrescante quanto desconcertante. Em seu mundo, o nome Mendes abria portas, determinava comportamentos, definia interações. Era estranho e libertador ser apenas um homem pedindo um favor a uma estranha. O piloto anunciou que enfrentariam uma área de turbulência leve, solicitando que os passageiros permanecessem sentados com os cintos afivelados. Rafael olhou para Marina e o bebê, ambos sem cinto. Cuidadosamente, para não acordá-la, moveu sua mão para alcançar o cinto de segurança dela. O avião tremeu, e os olhos de Marina se abriram de repente, assustados. Por um instante, ela pareceu confusa sobre onde estava, seus olhos encontrando os de Rafael com alarme. "Turbulência", ele explicou rapidamente, sua mão ainda próxima ao cinto. "Eu ia colocar seu cinto." Marina piscou algumas vezes, a consciência retornando completamente. Olhou para Mateus, ainda adormecido em seu colo, e então para a mão de Rafael perto de sua cintura. Um rubor súbito coloriu suas bochechas. "Me desculpe", ela disse, endireitando-se e afastando-se do ombro dele. "Eu não pretendia dormir de verdade." "Não tem problema", respondeu Rafael, recuando sua mão. "Você parecia precisar do descanso." Marina afivelou o próprio cinto, depois ajustou o bebê em seu colo, verificando se ele continuava confortável. O avião balançou novamente, mais forte desta vez, e ela segurou Mateus mais firme contra o peito. "Nunca gostei dessa parte", confessou Rafael, tentando distraí-la. "Mesmo depois de centenas de voos." Marina olhou para ele, surpresa com a admissão. "Centenas? Você deve viajar muito." "Mais do que gostaria", ele respondeu com um sorriso cansado. "Normalmente 1 ou 2 vezes por semana. Por trabalho. Sempre por trabalho." A resposta saiu mais amarga do que pretendia.
Rafael raramente viajava por prazer. Não se lembrava da última vez que tirara férias reais. "E o que você faz?" perguntou Marina, genuinamente interessada. A pergunta vinda dela não soou como uma investigação sobre seu patrimônio ou status. Era apenas curiosidade sincera. "Agronegócio", respondeu simplesmente. "Gerencio uma empresa que trabalha com produtores de várias regiões do país." Ele propositalmente não mencionou que era proprietário do Grupo Mendes, um dos maiores conglomerados agrícolas do Brasil, com operações em 7 estados e valor de mercado na casa dos bilhões. Não mencionou as fazendas, os centros de distribuição, as usinas de processamento, os contratos internacionais. "Deve ser interessante", comentou Marina. "Meu avô tinha um pequeno sítio em Gravatá, no interior de Pernambuco. Ele cultivava frutas, manga principalmente. Nada muito grande, mas ele amava aquela terra." Havia uma suavidade em sua voz quando falava do avô que captou a atenção de Rafael. "Ele ainda mantém o sítio?" perguntou. "Não", ela respondeu, um leve pesar em seu tom. "Ele faleceu há 5 anos. O sítio foi vendido para pagar dívidas médicas." O bebê se mexeu no colo de Marina, abrindo os olhos preguiçosamente. Diferente do medo que Rafael sentira antes, quando a criança pareceu despertar, agora havia uma curiosidade genuína sobre como seria o pequeno acordado. "Olá, dorminhoco", Marina murmurou carinhosamente, ajeitando os cabelos finos do bebê. "Teve bons sonhos?" Mateus se espreguiçou como um gatinho, soltando um pequeno bocejo que inexplicavelmente fez Rafael sorrir. O menino então notou o estranho ao lado da mãe e o encarou com grandes olhos castanhos curiosos. "Esse é o Mateus", apresentou Marina. "Ele geralmente é mais falante, mas acho que a viagem o deixou tímido." Como para desmentir a mãe, o bebê esticou a mão na direção de Rafael, abrindo e fechando os dedinhos em um claro gesto de interesse. "Ele quer te conhecer", explicou Marina, parecendo um pouco constrangida. "Desculpe, ele é muito sociável." "Não precisa se desculpar", respondeu Rafael, hesitando apenas por um segundo antes de estender o próprio dedo para o bebê segurar. "Olá, Mateus." O menino agarrou o dedo do estranho com surpreendente força, soltando uma risada encantada que atraiu sorrisos dos passageiros ao redor. Rafael sentiu algo estranho no peito, uma leveza que não experimentava havia muito tempo. "Ele gostou de você", comentou Marina, observando a interação com uma expressão suave. "Crianças geralmente têm bom julgamento de caráter", respondeu Rafael, repetindo algo que sua avó costumava dizer. Marina o estudou por um momento. "Então devo confiar na aprovação dele?" A pergunta pairou entre eles, carregando mais peso do que as palavras simples sugeriam. Rafael percebeu que estava em um território desconhecido. Uma conversa genuína, sem agendas ocultas, com uma mulher que não o via como um meio para atingir um fim. "Provavelmente sim", ele respondeu finalmente. "Embora eu não costume receber muitas aprovações desinteressadas." O comentário escapou antes que pudesse contê-lo. Uma confissão velada da solidão que marcava sua vida de homem poderoso e observado. "É difícil saber quem está próximo por quem você é ou pelo que você tem?" perguntou Marina, surpreendendo-o com sua perspicácia. Rafael a encarou, percebendo que havia algo único nessa mulher. Uma inteligência emocional afiada combinada com uma franqueza rara. "Sim, exatamente isso." O avião iniciou sua descida gradual para São Paulo. O céu claro deu lugar às nuvens densas que cobriam a maior metrópole do país. Rafael observou a expressão de Marina mudar ao avistar a imensidão da cidade pela primeira vez. Uma mistura de fascínio e apreensão. "É enorme", ela murmurou. Mais para si mesma do que para ele. "Assustador?" perguntou Rafael. "Um pouco", admitiu Marina. "Mas também cheio de possibilidades, eu acho." Havia uma determinação em sua voz que ele admirou. Esta era uma mulher que, apesar do medo, estava disposta a enfrentar o desconhecido por algo melhor. "Você tem algum lugar para ficar?" perguntou Rafael, surpreendendo a si mesmo com o interesse.
Uma prima da minha mãe ofereceu um quarto temporário até eu encontrar um apartamento, explicou Marina. No Butantã, perto da escola onde vou trabalhar. Rafael assentiu, conhecendo bem a região. Não era perigosa, mas tampouco oferecia muitas comodidades para uma mãe solo com um bebê. O piloto anunciou que estavam iniciando os procedimentos finais para pouso, pedindo que os passageiros voltassem aos seus lugares. Marina ajeitou Mateus no colo, preparando-o para a descida. Rafael observou como ela gentilmente colocava o bico na boca do bebê. Para ajudar com a pressão nos ouvidos, ela explicou, notando seu olhar. Li que isso ajuda. Você parece bem preparada, comentou ele. Tentei pesquisar tudo o que podia, respondeu Marina com um pequeno sorriso. Quando não se tem margem para erros, a preparação é essencial. A frase o atingiu com força inesperada. Essa era a realidade dela, sem redes de segurança, sem privilégios para amortecer quedas, cada decisão pesando o futuro dela e de seu filho. O avião tocou o solo com um tranco suave, e Mateus arregalou os olhos com a sensação, mas não chorou. Marina o abraçou mais forte, sussurrando palavras tranquilizadoras em seu ouvido. Enquanto o avião taxiava até o terminal, Rafael percebeu que não queria que a viagem terminasse ainda. Havia algo na companhia de Marina e Mateus que o fazia sentir-se mais humano. Não o empresário, não o herdeiro, não o milionário cobiçado. Apenas Rafael. Bem-vindos a São Paulo, disse a voz do comandante pelos alto-falantes, encerrando oficialmente a jornada que os unira por algumas horas. Marina começou a reunir as coisas do bebê, guardando brinquedos e fraldas na bolsa já abarrotada. Rafael a observou, percebendo como cada gesto revelava a profunda dedicação que tinha ao filho. Mateus, por sua vez, continuava fascinado com ele, esticando os bracinhos em sua direção como se pedisse colo. Acho que ele quer se despedir, disse Marina. Notando o gesto do filho, Rafael hesitou apenas por um segundo antes de oferecer novamente seu dedo para o pequeno agarrar. O bebê segurou-o com entusiasmo, balançando a mãozinha. Foi um prazer conhecê-lo, Mateus, disse Rafael, surpreendendo-se com a sinceridade em suas próprias palavras. O que aconteceria agora? Eles simplesmente se despediriam, cada um seguindo para sua realidade tão distinta. A ideia o incomodou mais do que deveria. O desembarque foi um teste para a determinação de Marina. Enquanto os outros passageiros se apressavam pelos corredores do aeroporto de Congonhas, ela lutava para equilibrar Mateus no colo, a bolsa pesada no ombro e a mala de mão. Rafael havia se oferecido para ajudar, mas ela recusou educadamente. Já era hora de enfrentar São Paulo por conta própria. Tem certeza que não posso chamar um táxi para você? Perguntou ele pela terceira vez, enquanto caminhavam lado a lado em direção à esteira de bagagens. Obrigada, mas minha prima virá me buscar, respondeu Marina, ajustando Mateus em seu quadril. O menino parecia hipnotizado pelo movimento frenético do aeroporto, seus olhinhos arregalados absorvendo cada detalhe. A verdade era que Débora, a prima de segundo grau de sua mãe, havia dito que tentaria buscá-la, mas não confirmara. Se eu não puder ir, você pega o ônibus do aeroporto até o terminal Tietê e de lá um metrô. Foram suas instruções. Marina tinha anotado o trajeto meticulosamente em seu caderninho, estudando o mapa de transportes de São Paulo, como quem se prepara para navegar um labirinto. Chegaram à esteira de bagagens, onde dezenas de malas idênticas circulavam em movimento hipnótico. Rafael reconheceu imediatamente sua mala de couro premium e a pegou com facilidade. Marina explicou que não tinha bagagem despachada. Tudo o que possuía agora cabia em uma mala de mão e algumas caixas enviadas por transportadora dias antes. Então, acho que é aqui que nos separamos, disse Rafael, uma hesitação estranha em sua voz, como se testasse as palavras. Marina assentiu, sentindo um inexplicável aperto no peito. Sim, obrigada pela companhia no voo. E por... Ela fez um gesto vago com a mão. Deixar a gente dormir no seu ombro.
Mateus escolheu aquele momento para esticar os bracinhos na direção de Rafael, abrindo e fechando as mãozinhas como fizera no avião. O gesto pegou ambos os adultos de surpresa. Parece que ele não quer se despedir, comentou Marina com um sorriso tímido. Rafael se aproximou, permitindo que o bebê segurasse seu dedo mais uma vez. Foi um prazer conhecer vocês dois, disse, a sinceridade de suas palavras evidente em seus olhos. Por um momento ficaram ali, presos em uma bolha de indecisão. Marina sentiu que deveria dizer algo mais, mas não encontrava as palavras certas. Era estranho como em apenas algumas horas este homem tinha se tornado mais do que um simples estranho. O celular de Rafael tocou, quebrando o momento. Ele olhou para a tela com uma expressão contrariada. "Preciso atender", disse, parecendo genuinamente relutante. Marina assentiu, dando um passo para trás. "Claro, nós já estamos indo também. Rafael Mendes." Ele atendeu, afastando-se ligeiramente. "Sim, Javier, acabei de chegar." Não vou atrasar. Estarei no escritório em 1 hora." Marina tomou aquilo como sua deixa para partir. Ajeitou Mateus, segurou firme sua mala e começou a caminhar em direção à saída. Algo dentro dela queria olhar para trás, mas sua determinação a impedia. Aquele breve encontro havia sido apenas isso, breve. Uma gentileza inesperada em meio a uma jornada difícil. Nada mais. O saguão de desembarque estava lotado. Pessoas abraçando-se em reencontros emocionados. Motoristas segurando placas com nomes. Famílias reunindo-se em alvoroço. Marina procurou por Débora, mas não havia sinal da prima. Verificou o celular. Nenhuma mensagem ou chamada perdida. Sentou-se em um dos poucos bancos vazios e checou seu caderninho de anotações, preparando-se mentalmente para o plano B. Mateus começou a ficar inquieto, provavelmente sentindo a tensão da mãe. Marina tentou distraí-lo com uma chupeta, mas ele a recusou, seu rostinho começando a mostrar sinais de choro iminente. "Shhh, está tudo bem, meu amor", murmurou, balançando-o gentilmente. "Vamos conhecer nossa nova cidade. Vai ser uma aventura." "Marina", a voz de Rafael a sobressaltou. Ele estava parado a poucos metros, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Sua prima já chegou?" perguntou, aproximando-se. Marina hesitou. Seu orgulho dizia para mentir, mas algo no olhar dele a impediu. "Ainda não", admitiu, "mas ela deve estar a caminho." Rafael verificou o relógio discretamente e Marina percebeu que ele estava atrasado para seu compromisso por causa dela. "Você deveria ir", disse ela rapidamente. "Não se preocupe conosco, estamos acostumados a nos virar." Em vez de responder, Rafael sentou-se ao lado dela no banco. Mateus imediatamente voltou a atenção para o homem, seu quase choro substituído por curiosidade renovada. "Eu nunca me ofereceria para ajudar alguém e depois simplesmente iria embora ao primeiro sinal de problema", disse Rafael com firmeza. Especialmente não uma mãe com um bebê em um aeroporto desconhecido. O tom não deixava espaço para discussão, e Marina se viu sem argumentos. Havia uma convicção na postura de Rafael que sugeria que ele levava a sério questões de integridade e responsabilidade. "Olha", continuou ele suavizando a voz, "tenho uma reunião importante em 1 hora, mas posso providenciar um motorista de confiança para levar você e Mateus até o endereço da sua prima, sem compromissos, sem expectativas. Apenas a ajuda de um colega de viagem." Marina olhou para ele, ponderando a oferta. Em Recife, jamais aceitaria a ajuda de um estranho, por mais bem vestido que fosse. Mas aqui, sozinha em São Paulo com Mateus, suas opções eram limitadas, e algo neste homem, talvez a forma como seu filho respondia positivamente a ele, ou a sinceridade que vira em seus olhos durante o voo, a fazia querer confiar. "Por que você está fazendo isso?" perguntou finalmente. A pergunta pareceu pegar Rafael de surpresa. Ele refletiu por um momento antes de responder. "Porque posso", disse simplesmente. "E porque é raro encontrar pessoas que não esperam nada de mim." A honestidade da resposta a desarmou. Marina assentiu lentamente. "Tudo bem,
Obrigada. Rafael fez uma breve ligação, falando em tom baixo e eficiente. Quando desligou, voltou-se para ela com uma expressão mais leve. Augusto estará aqui em 5 minutos. Ele é meu motorista pessoal há 8 anos, totalmente confiável. Eu não sei como agradecer, disse Marina, genuinamente tocada. Não precisa, respondeu ele. Então, após uma pausa, acrescentou: na verdade, talvez haja algo. Marina o encarou, subitamente alerta. Seu número, explicou Rafael. Só para confirmar que vocês chegaram bem. O pedido era simples, razoável até, mas Marina sentiu que havia mais ali, uma porta que ele mantinha entreaberta, caso ela quisesse cruzá-la. Pegou seu caderninho, arrancou um pequeno pedaço de papel e anotou seu número com a caneta que sempre carregava. Aqui, disse, entregando-lhe o papel. Mas não se preocupe, tenho certeza que ficaremos bem. Rafael guardou o número no bolso do paletó, parecendo satisfeito. Seu celular tocou novamente, uma mensagem desta vez. Augusto está chegando, informou. Carro preto, placa final 247. Marina assentiu, levantando-se com Mateus. O bebê, como se entendesse que era hora de despedidas, balbuciou algo incompreensível na direção de Rafael. Ele está dizendo adeus, traduziu Marina com um sorriso. Rafael se aproximou, abaixando-se levemente para ficar na altura do bebê. Adeus, pequeno Mateus. Cuide bem da sua mãe. O gesto, a gentileza em sua voz, a forma como falava com o bebê, como se ele entendesse cada palavra, tudo isso fez algo remexer no peito de Marina. Por um momento fugaz, imaginou como seria ter alguém assim em suas vidas. Seu carro chegou, disse Rafael, indicando um sedã preto elegante que parava suavemente junto à calçada. Um homem de meia-idade, vestindo terno escuro, saiu do veículo e se aproximou. Senhor Mendes, cumprimentou respeitosamente. Augusto, esta é Marina e seu filho Mateus, apresentou Rafael. Por favor, leve-os ao endereço que ela fornecer, sem pressa, com toda a segurança. Certamente, senhor, respondeu o motorista, dirigindo um sorriso gentil a Marina antes de pegar sua mala. A transição foi rápida e eficiente. Em minutos, a mala estava no porta-malas e uma cadeirinha para bebê, que Augusto magicamente produziu do banco traseiro, estava instalada. Vocês mantêm cadeirinhas de bebê no carro? Perguntou Marina, surpresa. O senhor. Mendes mandou instalar há algumas semanas, depois que começou a trabalhar com aquele projeto de creches nas fazendas. Explicou Augusto enquanto ajudava a acomodar Mateus. A informação pegou Marina de surpresa. Então Rafael não era apenas um empresário focado em lucros. Havia uma faceta social em seus negócios que ela não esperava. Quando tudo estava pronto, Marina se voltou para Rafael, que permanecia parado na calçada. Obrigada, disse sinceramente. De verdade. Apenas uma retribuição pelo ombro emprestado, respondeu ele com um pequeno sorriso. Por um momento, ficaram se olhando, como se ambos quisessem dizer algo mais, mas não soubessem exatamente o que. Então, Rafael deu um passo atrás, um gesto claro de despedida. Boa sorte em São Paulo, Marina. Espero que a cidade seja boa para vocês. Ela assentiu e entrou no carro. Enquanto Augusto manobrava para sair, Marina não resistiu e olhou para trás. Rafael permanecia no mesmo lugar, observando-os partir, uma figura solitária em meio à multidão do aeroporto. Mateus soltou um gritinho alegre, quebrando o momento contemplativo. Marina sorriu para o filho, acariciando seus cabelos finos. Gostou dele, não é? Perguntou baixinho. O bebê respondeu com um balbucio entusiasmado, como se concordasse. Sim, murmurou ela mais para si mesma. Eu também. São Paulo desfilava pela janela do carro, imponente, intimidante e ao mesmo tempo hipnotizante. Prédios que pareciam tocar as nuvens, avenidas largas congestionadas, um ritmo frenético que contrastava fortemente com a vida que deixara para trás. Primeira vez na cidade, senhora? Perguntou Augusto, observando-a pelo retrovisor. Sim, respondeu Marina. Primeira vez. São Paulo pode parecer assustadora no começo, comentou ele.
Mas depois que você aprende seus caminhos, vira um lar como qualquer outro. Marina assentiu, querendo acreditar nas palavras reconfortantes. Olhou para Mateus, que observava fascinado as luzes e movimentos pela janela. Pela primeira vez, desde que embarcara nessa jornada, permitiu-se sentir uma pontada de esperança genuína. Seu celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de número desconhecido. Vocês já estão na estrada? Rafael? Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios enquanto digitava a resposta. Sim, a caminho. Obrigada novamente. Guardou o celular, sentindo um calor estranho no peito. Não queria criar expectativas. Havia aprendido da pior maneira que confiar facilmente podia levar a decepções profundas. Mas algo naquele encontro casual, naquela gentileza inesperada, parecia diferente. Talvez São Paulo já estivesse começando a mudar sua vida, de formas que jamais poderia ter previsto. Rafael chegou ao imponente edifício sede do Grupo Mendes exatamente 9 minutos atrasado para a reunião, um recorde negativo em sua meticulosa agenda. Javier o aguardava no saguão, tablet em mãos e expressão ansiosa no rosto. Os representantes da cooperativa já estão na sala de reuniões, informou, enquanto caminhavam apressadamente para o elevador executivo. Trouxeram mais 3 pessoas que não estavam na lista original. Algum problema com o contrato? Perguntou Rafael, ajustando a gravata. Não. Aparentemente só querem garantir que todos os setores estejam representados, respondeu Javier. Então, com um tom mais baixo, acrescentou. Tudo bem? Você nunca se atrasa. Rafael assentiu brevemente, sem elaborar. Como explicaria que havia passado os últimos 40 minutos ajudando uma desconhecida e seu bebê no aeroporto? Que algo naquela mãe solo, sua determinação silenciosa, sua dignidade mesmo na vulnerabilidade, o havia tocado de uma forma que nem ele compreendia totalmente? O elevador disparou até o 20º andar, onde todo o andar era ocupado pela diretoria do grupo. Enquanto caminhavam pelo corredor espelhado, Rafael sentiu o celular vibrar no bolso. Uma mensagem. Resistiu ao impulso de verificar imediatamente. Quando entraram na sala de reuniões, 8 pessoas se levantaram em respeito. Rafael cumprimentou a todos com a cordialidade profissional que era sua marca registrada, desculpando-se brevemente pelo atraso. O trânsito em São Paulo nunca nos decepciona, comentou, arrancando sorrisos compreensivos. A reunião seguiu seu curso, planilhas, projeções, termos contratuais, garantias. Rafael conduzia a negociação com a competência de sempre, mas uma parte de sua mente continuava volteando para o aeroporto, para a imagem de Marina e Mateus partindo no carro de Augusto. Então, Sr. Mendes, sobre o cronograma de implementação, Rafael forçou-se a reconectar com a reunião, assentindo e fazendo as perguntas certas, navegando com habilidade entre os pontos de atrito. 2 horas depois, quando os representantes da cooperativa saíram satisfeitos com contratos assinados, ele finalmente pôde verificar seu celular. Uma mensagem de Augusto. Passageiros entregues com segurança. A senhora pediu para agradecer novamente. E outra de Marina. Chegamos bem, obrigada pela gentileza, boa sorte na sua reunião. Simples, direta, educada, sem floreios ou insinuações. Rafael se pegou relendo a mensagem, analisando cada palavra como fazia com cláusulas contratuais complexas. O que responder? Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente enviaria um de nada genérico ou simplesmente não responderia. Mas seus dedos digitaram outra coisa. Fico feliz que tenham chegado bem. Como Mateus está lidando com a nova cidade? Enviou antes que pudesse racionalizar demais. Javier entrou na sala, interrompendo seus pensamentos. Temos a videoconferência com os investidores em 15 minutos, lembrou. E sua mãe ligou 2 vezes. Rafael suspirou. Carmen Mendes raramente ligava, exceto quando tinha novidades sobre os últimos empreendimentos de Teresa, sua irmã mais nova, e o orgulho da família, ou para lembrá-lo de algum compromisso social que ele preferiria evitar. Alguma emergência? Não especificou.
Apenas disse que você deve retornar quando puder. As próximas horas transcorreram em um borrão de compromissos. Apenas às 19h42, sentado no banco traseiro de seu carro enquanto Augusto o levava para casa, Rafael teve um momento para si mesmo. Como foi a viagem com a moça e o bebê? Perguntou casualmente a Augusto, observando a cidade iluminada pela janela. Muito bem, senhor, respondeu o motorista. Uma jovem educada. E o bebê, um anjinho, dormiu quase todo o caminho. Ela mencionou alguma coisa sobre sua situação? Augusto ajustou o retrovisor, seus olhos encontrando brevemente os do patrão. Trabalhava para Rafael há tempo suficiente para reconhecer quando havia algo incomum em seu interesse. Apenas que está recomeçando aqui. Vai dar aulas em uma escola particular no Butantã. Parecia esperançosa, apesar de tudo. Rafael assentiu, satisfeito por saber que Marina não havia compartilhado detalhes pessoais com um estranho. Mostrava bom senso. Seu celular vibrou novamente e ele sentiu uma onda inexplicável de antecipação ao ver o nome dela na tela. Mateus parece fascinado com os prédios altos. Não parou de apontar para as janelas iluminadas. Espero que sua reunião tenha sido produtiva. Uma resposta simples, mas que continha uma imagem tão vívida que Rafael podia quase ver o pequeno Mateus apontando maravilhado para os arranha-céus. Sorriu, pensando em como responder. Augusto, chamou, uma ideia formando-se em sua mente. Você sabe qual escola no Butantã contratou Marina? Colégio Horizonte, senhor. Mencionou que começa na segunda-feira. Rafael conhecia a escola. Não pessoalmente, mas o Grupo Mendes tinha um programa de bolsas para filhos de produtores rurais em várias instituições de ensino, incluindo o Horizonte. Era uma escola de bom nível, com foco em métodos pedagógicos progressistas, mas certamente não pagava salários extraordinários para professores iniciantes. Quando chegou ao seu apartamento no último andar de um edifício em Moema, Rafael finalmente retornou à ligação de sua mãe. Rafael, finalmente! A voz de Carmen soou controladamente entusiasmada. Precisamos confirmar sua presença no jantar beneficente da Fundação no sábado. A imprensa estará lá, e seu pai sempre fez questão de ter a família completa nesses eventos. A menção ao pai, falecido há 15 anos, era uma tática frequente de Carmen, um lembrete sutil do legado que Rafael carregava. Estarei lá, mãe, respondeu automaticamente, enquanto caminhava até a varanda ampla que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Teresa vem de Londres? Claro! Ela está trazendo aquele fotógrafo? Como é mesmo o nome? Enfim, parece que estão realmente sérios desta vez. Rafael ouviu pacientemente enquanto sua mãe detalhava os últimos desenvolvimentos na vida romântica de sua irmã e os preparativos para o jantar. Teresa, 5 anos mais nova, havia seguido seu sonho de estudar fotografia de vida selvagem, viajando pelo mundo em expedições, publicando livros, vivendo uma vida que nada tinha a ver com o império agrícola da família, com o total apoio de Carmen, que sempre tratara os filhos com pesos e medidas diferentes. E você, Rafael, alguma novidade? A pergunta soou quase como uma reflexão tardia. O trabalho segue intenso, respondeu vagamente. Fechamos hoje a parceria com a cooperativa de Ribeirão Preto. Que bom, querido. A resposta automática de quem não estava realmente interessada nos detalhes. Mas eu me referia a... Você sabe, sua vida pessoal? Ah, claro, o tema favorito de Carmen nos últimos anos, quando Rafael finalmente se estabeleceria com uma moça adequada. Nada digno de nota, mãe, respondeu com a mesma frase de sempre. Uma conversa terminou pouco depois, deixando Rafael com aquela familiar sensação de inadequação que as interações com sua mãe frequentemente provocavam. Serviu-se de um uísque e voltou à varanda, observando a cidade que nunca dormia. Seu celular permanecia silencioso. Verificou a mensagem de Marina novamente, percebendo que ainda não havia respondido.
Após considerar várias opções, finalmente digitou. Fico imaginando a reação dele. Deve ser especial ver o mundo pelos olhos de uma criança. A reunião foi produtiva. Obrigado por perguntar. Como está sendo a adaptação até agora? Enviou e imediatamente se questionou se a mensagem soava muito pessoal, muito interessada. Por que estava tão preocupado com a opinião de uma mulher que mal conhecia? A resposta veio mais rápido do que esperava. Confesso que está sendo um misto de empolgação e medo. A casa da prima é pequena e percebo que precisarei encontrar nosso próprio lugar logo. Amanhã começo a procurar apartamentos que caibam no meu orçamento. Dizem que essa é a parte mais difícil de São Paulo. O emoji sorridente parecia suavizar o peso das preocupações reais que a mensagem continha. Rafael podia ler nas entrelinhas. Uma mãe solo, em uma cidade nova, com recursos limitados, enfrentando um dos mercados imobiliários mais caros do país. Sem pensar muito, respondeu: conheço algumas pessoas no mercado imobiliário. Posso fazer algumas indicações, se quiser. Enviou e imediatamente se arrependeu. Parecia que estava se intrometendo, oferecendo ajuda não solicitada, talvez até sugerindo que ela não conseguiria resolver sozinha. A resposta demorou mais desta vez, aumentando sua apreensão. É muito gentil da sua parte, mas não quero incomodar. Tenho certeza que encontraremos algo adequado para nossas necessidades. Educada, mas firme em sua independência. Rafael respeitava isso, mais do que ela poderia imaginar. Quantas pessoas em sua vida aceitariam qualquer oferta de ajuda sem hesitar, sempre prontas para capitalizar sobre seu nome, seu dinheiro, suas conexões? Nenhum incômodo, respondeu. Se mudar de ideia, a oferta permanece. Boa noite, Marina. Boa noite para Mateus também. Enviou a mensagem e colocou o celular de lado, bebericando seu uísque enquanto contemplava as luzes da cidade. De alguma forma, aquela breve troca de mensagens com uma desconhecida, uma professora com um bebê, tão distante de seu mundo de negócios bilionários, parecia mais autêntica do que a maioria das interações que teve durante todo o dia. Seu celular vibrou uma última vez. Boa noite, Rafael. Mateus mandou um beijinho. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Fechou os olhos por um momento, visualizando o pequeno acenando, e sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Na manhã seguinte, Rafael estava no escritório antes das 7, como de costume. Enquanto revisava relatórios preliminares, Javier entrou com a agenda do dia. Reunião com o departamento jurídico às 9, conferência com os executivos de Goiás às 10h30, almoço com o secretário de Agricultura às 13, listava metodicamente. Javier, interrompeu Rafael, aquele nosso programa de incentivo à educação infantil, como está o andamento? A pergunta pegou o assistente de surpresa. Rafael raramente se envolvia diretamente com os projetos sociais do grupo. Não por desinteresse, mas porque confiava na equipe dedicada que o gerenciava. Está dentro do cronograma, respondeu Javier, consultando rapidamente seu tablet. A creche na unidade de Barretos será inaugurada no próximo mês e a de Ribeirão Preto está em fase final de construção. Rafael assentiu, pensativo. E aquele outro projeto que discutimos, de suporte para professores em início de carreira? Ainda em fase de planejamento, respondeu Javier, agora visivelmente intrigado. A equipe de responsabilidade social apresentará a proposta completa no próximo trimestre. Quer que antecipem? Sim, decidiu Rafael. Gostaria de ver uma versão preliminar até semana que vem. Javier fez a anotação, tentando não demonstrar surpresa com o súbito interesse do chefe. Quando saiu, deixou Rafael absorto em seus pensamentos, contemplando uma ideia que começava a tomar forma. Seu celular permaneceu silencioso durante toda a manhã. Nenhuma mensagem de Marina, o que era esperado. Eles eram apenas conhecidos casuais, afinal. Ainda assim, Rafael se pegou verificando o aparelho mais vezes do que o normal, imaginando como estaria o primeiro dia dela na busca por um apartamento em São Paulo, com um bebê no colo.
São Paulo podia ser implacável com os desavisados. Ele bem sabia, especialmente com aqueles que chegavam sem conexões, sem conhecimento local, sem recursos abundantes. Marina parecia determinada e capaz, mas a cidade tinha formas de testar até os mais resilientes. O terceiro apartamento que Marina visitou naquela tarde era possivelmente pior que os 2 anteriores. O cheiro de mofo impregnava o ambiente de um cômodo. As paredes apresentavam manchas suspeitas de umidade e a fiação elétrica exposta no banheiro fez seu coração apertar ao pensar em Mateus engatinhando por ali. É o que temos nessa faixa de preço no bairro, explicou a corretora sem demonstrar muito entusiasmo, consultando o relógio discretamente. Se quiser algo melhor, precisaria aumentar o orçamento em pelo menos 40%. Marina ajustou Mateus no colo, que começava a ficar inquieto após horas de visitas a lugares desconhecidos. Entendo, respondeu educadamente, embora seu estômago afundasse com a realidade dos números. Vou pensar e retorno depois. Do lado de fora do prédio, sentou-se em um banco de praça para dar água a Mateus e reorganizar seus pensamentos. São Paulo revelava-se mais desafiadora do que previra. O custo de vida, especialmente moradia próxima ao trabalho, era significativamente mais alto do que em Recife. O salário que parecera atraente durante a entrevista de emprego agora mostrava-se apenas suficiente para uma sobrevivência apertada. Seu celular vibrou com uma mensagem de Débora. Encontrou algo? Lembre que você pode ficar aqui até o fim do mês, sem problemas. A generosidade da prima era genuína, mas o apartamento minúsculo já estava abarrotado com a presença dela e de Mateus. O sofá-cama na sala não era a solução permanente, e Marina sentiu o peso de estar invadindo o espaço da única parente que tinha na cidade. Ainda procurando, respondeu simplesmente. Obrigada pela paciência. Mateus soltou um gritinho alegre, apontando para um cachorro que passava. Marina sorriu, acariciando os cabelos do filho. Também queria ter seu otimismo, sabia? Seu celular vibrou novamente, mas não era Débora, era Rafael. Como está a busca por apartamento? 3 dias haviam se passado desde a troca de mensagens da primeira noite. Marina não esperava que ele mantivesse contato. Homens como ele certamente tinham agendas ocupadas demais para lembrar de conhecidos casuais. A mensagem a pegou desprevenida, desafiadora, respondeu após um momento de hesitação. São Paulo não facilita para recém-chegados. A resposta veio quase imediatamente. Posso imaginar. Se precisar de indicações, a oferta continua de pé. Marina olhou para Mateus, que brincava alegremente com as chaves que ela lhe dera para distraí-lo. Uma parte dela queria manter sua independência, resolver tudo sozinha como sempre fizera. Outra parte, mais pragmática, reconhecia que precisava de ajuda, não por fraqueza, mas por amor ao filho. Se havia uma possibilidade de encontrar um lugar seguro e saudável para Mateus, seu orgulho não deveria impedir. Na verdade, digitou lentamente, aceitaria algumas indicações. Estou procurando algo próximo ao Butantã, dentro do orçamento de uma professora iniciante. Enviou a mensagem sentindo uma estranha mistura de alívio e apreensão. Rafael respondeu quase instantaneamente. Vou fazer algumas ligações e retorno em breve. Marina guardou o celular, tentando não criar expectativas. Levantou-se, ajeitando Mateus no colo. Vamos continuar, pequeno. A próxima visita é às 4 horas. A corretora do quarto apartamento atrasou-se 15 minutos, tempo suficiente para que Mateus ficasse verdadeiramente impaciente. Quando finalmente entraram no imóvel, uma kitnet no 3º andar sem elevador, Marina já estava exausta. Este foi reformado recentemente, explicou a corretora enquanto abria as janelas. O proprietário aceita contrato de 1 ano com fiador ou seguro-fiança. Marina observou o espaço, limpo, mas minúsculo. Um cômodo que servia de sala e quarto, uma cozinha americana diminuta e um banheiro apertado. Melhor que os anteriores, mas ainda longe do ideal para uma criança em desenvolvimento. Quanto é o condomínio? Perguntou, fazendo contas mentalmente.
A resposta da corretora fez seu coração afundar. Somando aluguel, condomínio, conta de luz estimada e as despesas básicas, sobraria muito pouco de seu salário para qualquer emergência ou economia. Vou pensar com carinho, disse automaticamente, a mesma resposta que dera nas outras visitas. Ao sair do prédio, seu celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Atendeu, equilibrando Mateus no outro braço. Boa tarde, falo com a senhora Marina Alves? Uma voz feminina, profissional. Sim, é ela. Aqui é Luísa, da imobiliária Novos Espaços. Recebi uma indicação do senhor Rafael Mendes para mostrar algumas opções de apartamento para a senhora. Ele mencionou que está procurando algo no Butantã. Marina parou no meio da calçada, surpresa com a rapidez. Sim, estou. Temos 3 opções que podem interessar. A senhora teria disponibilidade ainda hoje? Podemos nos encontrar diretamente no primeiro endereço, na Rua Camargo, em 1 hora. Sim, teria, respondeu Marina, uma pontada de esperança renovada surgindo em seu peito. A corretora passou os detalhes, e Marina desligou, sentindo-se levemente tonta com a velocidade dos acontecimentos. E imediatamente digitou uma mensagem para Rafael. Uma corretora acabou de me ligar. Obrigada pela rapidez, mas não quero que pense que estou esperando tratamento especial ou vantagens. A resposta demorou alguns minutos. Apenas pedi que mostrassem opções honestas dentro do seu orçamento real, sem tratamento especial, apenas portas abertas. Boa sorte na visita. O primeiro apartamento que Luísa mostrou estava em um prédio de aparência simples, mas bem conservado, em uma rua arborizada. Um segundo andar, 2 quartos pequenos, mas funcionais, sala conectada à cozinha, banheiro limpo e reformado, paredes recém-pintadas, piso em bom estado. Este está disponível para locação imediata, explicou Luísa enquanto abria as janelas. O valor está dentro do que o Sr. Mendes mencionou ser seu orçamento. Marina percorreu o espaço lentamente, permitindo que Mateus engatinhasse pelo chão limpo da sala. Um sentimento de possibilidade começou a crescer. Este lugar poderia ser um lar. E quanto ao fiador ou calção? Perguntou, já preparando-se para o obstáculo habitual. O proprietário aceita seguro-fiança com parcelas diluídas nos 3 primeiros meses, explicou Luísa. É uma prática que adotamos para profissionais recém-chegados à cidade. Marina assentiu, tentando não demonstrar sua surpresa. Esse tipo de flexibilidade era raro no mercado imobiliário, especialmente para alguém sem histórico na cidade. Os outros 2 apartamentos eram igualmente adequados, cada um com suas vantagens e desvantagens. No terceiro, um pequeno prédio familiar, a apenas 10 minutos a pé do Colégio Horizonte, Marina sentiu uma conexão imediata. O espaço era acolhedor, com uma pequena varanda onde poderia colocar algumas plantas, e uma área comum no térreo, onde Mateus poderia brincar com segurança. Este seria perfeito, comentou, observando o filho explorar alegremente o quarto que seria dele. É um dos meus favoritos também, concordou Luísa. Se estiver interessada, posso preparar a documentação para análise imediata. Marina hesitou. A oportunidade parecia boa demais para ser verdade. O valor do aluguel que você mencionou é mesmo esse? Não haverá aumentos surpresa ou taxas escondidas? Luísa sorriu compreensivamente. O valor é exatamente esse, sem surpresas. Na verdade, o proprietário prefere inquilinos de longo prazo e com perfil familiar. Por isso, a condição especial. Ao deixar o prédio, Marina sentia-se simultaneamente esperançosa e confusa. Todas as opções eram significativamente melhores que as encontradas anteriormente por valores comparáveis ou até menores. Sentada em um café próximo, com Mateus brincando com um paninho colorido em seu colo, ela digitou uma mensagem para Rafael. Visitei os apartamentos. Todos são surpreendentemente adequados, especialmente o último. Obrigada pela indicação, mas preciso perguntar. Esses valores são realmente os de mercado? Estava sendo direta demais? Talvez.
Mas depois de um casamento onde as mentiras haviam se acumulado sutilmente, até que tudo desmoronasse, Marina prometera a si mesma ser sempre transparente, mesmo que isso significasse ocasional inconveniência. A resposta demorou mais dessa vez. São valores justos para os imóveis em questão. A corretora trabalha com uma rede de proprietários que preferem inquilinos confiáveis a lucros máximos. Sem truques, prometo. Marina releu a mensagem várias vezes, buscando entrelinhas ou significados ocultos. Havia algo ali que não parecia se encaixar perfeitamente, mas também não conseguia identificar uma mentira clara. Estou interessada no último apartamento, respondeu finalmente. Acho que seria perfeito para nós. Excelente escolha, veio a resposta. Fico feliz que tenha encontrado um lugar adequado tão rapidamente. Marina hesitou, então acrescentou. Gostaria de agradecer pessoalmente. Talvez um café quando estiver instalada. Os 3 minutos que se seguiram, esperando pela resposta, pareceram intermináveis. Finalmente o celular vibrou. Será um prazer. Avise quando estiver estabelecida. Simples, direto, sem promessas exageradas ou entusiasmo artificial. Marina sorriu para si mesma. Havia algo reconfortante na sobriedade das respostas dele. 2 dias depois, Marina assinava o contrato de locação do apartamento na Rua Cardoso de Almeida. O processo fora surpreendentemente suave. Sua documentação foi aceita sem questionamentos, o seguro-fiança aprovado rapidamente, a vistoria concluída no mesmo dia. Luísa entregou-lhe as chaves com um sorriso caloroso. Bem-vinda a São Paulo, Marina. Espero que você e o pequeno sejam muito felizes aqui. Naquela noite, sentada no chão do apartamento vazio, com Mateus adormecido em seu colo, cercada apenas pelas 2 malas que constituíam todas as suas posses, Marina sentiu uma estranha mistura de vulnerabilidade e esperança. O apartamento vazio ecoava com possibilidades. Pegou o celular e, após um momento de hesitação, enviou uma mensagem para Rafael. Assinei o contrato hoje. As chaves estão em minhas mãos. Oficialmente temos um lar em São Paulo. A resposta veio rapidamente. Parabéns. O primeiro de muitos passos bem-sucedidos nesta cidade, tenho certeza. Marina olhou para o filho adormecido, sua respiração suave, um lembrete de tudo que estava em jogo neste recomeço. Segunda-feira começo no colégio. Um novo capítulo se inicia para nós. Novos capítulos podem ser assustadores, mas também empolgantes, respondeu ele. Como está se sentindo? A pergunta, simples mas genuína, tocou algo profundo em Marina. Quando foi a última vez que alguém perguntara sobre seus sentimentos, sem expectativas ou julgamentos? Assustada, esperançosa, determinada, respondeu honestamente. E grata por sua ajuda, mesmo ainda não entendendo completamente por que um estranho se importaria. A resposta de Rafael demorou mais do que o usual. Marina já havia deitado Mateus em um colchonete improvisado e se preparava para dormir quando o celular finalmente vibrou. Talvez seja a hora de não sermos mais estranhos. Gostaria de jantar comigo amanhã? Posso te ajudar com algumas lojas de móveis acessíveis para o apartamento novo. Sem compromissos, apenas uma conversa honesta. Marina leu a mensagem 3 vezes, o coração acelerando inexplicavelmente. Era apenas um jantar, uma oferta de ajuda prática, e ainda assim parecia um passo significativo. Seria ótimo, mas tenho Mateus. Não costumo deixá-lo com pessoas que mal conheço. Respondeu honestamente. Traga-o, veio a resposta imediata. Conheço um lugar tranquilo, adequado para crianças. Posso passar aí às 19 horas? Marina olhou ao redor do apartamento vazio, pensando na praticidade da oferta. Precisava realmente de orientação sobre onde comprar móveis sem gastar uma fortuna. E a ideia de passar outra noite no apartamento vazio não era animadora. Tudo bem, respondeu finalmente. Vou mandar o endereço. Na noite seguinte, pontualmente às 19 horas, a campainha tocou.
Marina, que passara o dia entre a papelada da escola e tentativas de organizar o pouco que possuía, ajeitou nervosamente a única blusa decente que trouxera e verificou Mateus uma última vez. O bebê estava particularmente animado, como se sentisse a importância da ocasião. Quando abriu a porta, a visão de Rafael, sem o terno executivo, a pegou desprevenida. Vestindo jeans escuros e uma camisa azul simples, ele parecia mais acessível, menos intimidador. Segurava uma pequena sacola colorida. "Oi", disse ele, seu olhar percorrendo rapidamente o apartamento vazio antes de fixar-se nela. "Espero não estar atrasado." "Perfeitamente pontual", respondeu Marina, tentando soar casual, enquanto Mateus, em seu colo, esticava os bracinhos na direção do visitante com entusiasmo. Rafael sorriu para o bebê. "Olá, Mateus. Trouxe algo para você." Da sacola, retirou um pequeno urso de pelúcia, aparentemente novo, mas sem etiquetas ou embalagens de lojas caras. Um presente simples, apropriado, sem ostentação. "Pertenceu à minha irmã", explicou, notando o olhar interrogativo de Marina. "Guardei algumas coisas dela da infância. Pensei que talvez Mateus gostasse." O gesto, tão inesperado quanto sincero, tocou Marina profundamente. Não era um brinquedo caríssimo comprado às pressas para impressionar, mas algo com significado pessoal. "Tem certeza? Parece algo importante para você?", perguntou. "Teresa tem 30 anos e está fotografando elefantes na Tanzânia", respondeu Rafael com um leve sorriso. "Acho que ela não vai sentir falta. E, além disso", hesitou por um momento, "acho que ela aprovaria o novo dono." Mateus já agarrava o ursinho com entusiasmo, examinando-o com a curiosidade típica dos bebês. Marina sorriu, genuinamente tocada. "Obrigada, é um presente perfeito." O restaurante que Rafael escolheu surpreendeu Marina. Não era um estabelecimento luxuoso nos Jardins ou em Moema, como ela secretamente temera, mas um charmoso bistrô familiar no próprio Butantã, a poucos quarteirões de seu apartamento. O local tinha cadeiras altas para bebês, um menu acessível e uma atmosfera acolhedora, sem pretensões. "Como descobriu este lugar?", perguntou enquanto se acomodavam em uma mesa discreta no fundo. "Pesquisei", respondeu Rafael simplesmente. "Queria um lugar onde Mateus pudesse ficar confortável e você não se sentisse pressionada." A consideração implícita naquela escolha dizia mais que muitas palavras. Este homem, acostumado a restaurantes estrelados e ambientes exclusivos, havia dedicado tempo para encontrar um lugar onde uma mãe solo e seu bebê se sentissem à vontade. Durante o jantar, enquanto Mateus brincava alegremente com o ursinho novo, a conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Rafael perguntou sobre o novo emprego dela, demonstrando interesse genuíno pela pedagogia que Marina aplicaria em suas aulas. Por sua vez, ela se permitiu perguntar mais sobre o trabalho dele, descobrindo que, sob o título de agronegócio, existia uma complexa rede de relacionamentos com pequenos produtores, cooperativas e projetos de sustentabilidade. "A maioria das pessoas tem uma visão unidimensional do setor", explicou Rafael enquanto dividia uma sobremesa com ela. "Pensam apenas em grandes fazendeiros desmatando a Amazônia. A realidade é muito mais nuançada." "Como o projeto de creches que seu motorista mencionou?", perguntou Marina. Rafael pareceu momentaneamente surpreso, depois assentiu. "Exatamente. Começamos instalando creches nas propriedades maiores, para os filhos dos funcionários. Depois, expandimos para as comunidades rurais próximas." "E isso afeta positivamente a produtividade?", questionou Marina, genuinamente interessada. "Sim, mas esse nunca foi o objetivo principal", respondeu Rafael, uma intensidade surgindo em sua voz. "Meu pai, ele construiu o negócio do zero, mas sempre com uma visão muito limitada de responsabilidade social. Depois que ele faleceu, tentei implementar algumas mudanças." Marina percebeu que havia tocado em algo profundo, a complexa relação de Rafael com o legado paterno.
Deve ser difícil equilibrar as expectativas dos outros com sua própria visão, comentou suavemente. Rafael a encarou como se ela tivesse decifrado um código que nem ele compreendia completamente. Exatamente isso, concordou. Especialmente quando você é visto primariamente como o herdeiro Mendes e não como apenas Rafael. É por isso que você pediu para eu fingir que dormia no seu ombro? Perguntou Marina, finalmente abordando o que havia iniciado tudo. Para evitar ser visto apenas como o herdeiro Mendes? Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Irônico, não é? Pedi que fingisse dormir, e você acabou dormindo de verdade. Foi a coisa mais autêntica que aconteceu comigo em anos. Após o jantar, caminharam lentamente de volta ao apartamento de Marina. Rafael carregava Mateus, que havia se acostumado rapidamente com ele e agora dormia tranquilamente em seus braços, ainda agarrado ao ursinho. Ele confia em você, comentou Marina, observando a facilidade com que seu filho se entregara ao sono nos braços de Rafael. Ele geralmente é mais cauteloso com estranhos. Não somos mais estranhos, lembra? Respondeu Rafael suavemente. Quando chegaram ao apartamento, Marina hesitou à porta. O espaço vazio parecia ainda mais desolador após a noite acolhedora que tiveram. Amanhã podemos visitar algumas lojas, sugeriu Rafael, devolvendo o bebê adormecido para os braços dela. Conheço lugares com bons preços para os móveis essenciais. Rafael, Marina começou, reunindo coragem. Preciso perguntar uma coisa. Ele assentiu, esperando. Por que está fazendo tudo isso? A ajuda com o apartamento, o jantar, agora os móveis. Nós mal nos conhecemos. Rafael não respondeu imediatamente. Olhou pela janela do corredor para a cidade iluminada, depois de volta para ela. Quando você dormiu no meu ombro naquele avião, disse finalmente, foi a primeira vez em anos que alguém se aproximou de mim sem querer algo em troca. Você e Mateus me fizeram lembrar que existe um mundo além de contratos, expectativas e aparências. A honestidade da resposta a deixou sem palavras. E talvez, continuou ele mais baixo, eu estivesse cansado de ser apenas o Sr. Mendes para todo mundo. O momento que se seguiu foi carregado de uma tensão silenciosa, não desconfortável, mas expectante. Marina percebeu que estavam na beira de algo que poderia ser significativo para ambos. Eu gostaria muito da sua ajuda amanhã, respondeu finalmente. Mas com uma condição. Rafael ergueu as sobrancelhas curioso. Que você me deixe retribuir de alguma forma, continuou ela. Não posso oferecer jantares em restaurantes ou presentes caros, mas posso oferecer algo. O quê? Perguntou ele, genuinamente intrigado. Marina sorriu. Aulas de culinária pernambucana. Ninguém faz um bolo de rolo melhor que eu em todo o Recife. Ou talvez ajuda com aquele projeto de educação que você mencionou. Sou professora, afinal. O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso que transformou completamente sua expressão geralmente séria. Acho que acabamos de fazer um acordo, professora Marina. Na manhã seguinte, Rafael chegou cedo, como combinado. Para surpresa de Marina, não veio em um carro luxuoso com motorista, mas dirigindo ele mesmo um modelo mais discreto. No porta-malas, havia um pequeno berço desmontado. Foi o primeiro presente que dei à minha irmã quando ela nasceu, explicou, parecendo quase tímido. Minha mãe o guardou todos esses anos. Pensei que Mateus poderia usá-lo se você não se importar. Marina sentiu lágrimas inesperadas nos olhos. O gesto ia além de simples gentileza. Era um compartilhamento genuíno de algo precioso. Tem certeza? Perguntou a voz embargada. Absoluta, respondeu Rafael. Algumas coisas são valiosas demais para ficarem apenas guardadas. Precisam ser usadas, amadas novamente. Enquanto ele montava o berço no quarto que seria de Mateus, o bebê o observava com fascinação, ocasionalmente oferecendo ferramentas imaginárias com suas mãozinhas. Marina, preparando um café simples na cozinha improvisada, sentiu uma estranha sensação de completude que não experimentava havia muito tempo.
Quando Rafael terminou, veio até a cozinha, aceitando a xícara que ela oferecia. Marina disse após um momento: sei que acabamos de nos conhecer e que você tem todo o direito de ser cautelosa. Mas quero que saiba que, independente do que aconteça entre nós, minha oferta de ajuda não tem segundas intenções. Eu sei, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Acho que soube desde aquele pedido estranho no avião. Rafael sorriu, estendendo a mão sobre a pequena mesa improvisada, um gesto aberto, uma pergunta silenciosa. Marina hesitou por apenas um segundo, antes de colocar sua mão sobre a dele. Então, ela disse com um pequeno sorriso: o que acha de começarmos de novo? Sem fingimentos desta vez. Adoraria, respondeu ele, apertando suavemente sua mão. Olá, sou Rafael, apenas Rafael. Prazer em conhecê-lo, Rafael, respondeu ela, seus olhos brilhando. Sou Marina, e aquele rapazinho curioso ali é Mateus. Mateus, como se entendesse que estava sendo mencionado, engatinhou rapidamente até eles, erguendo-se apoiado na perna de Rafael. O bebê sorriu, mostrando seus poucos dentinhos, e estendeu os braços, um pedido claro para ser pego. Rafael olhou para Marina, como se pedisse permissão. Ela assentiu e ele ergueu o bebê, acomodando-o em seu colo. Sabe, comentou Rafael enquanto Mateus brincava contente com os botões de sua camisa. Quando pedi para você fingir que dormia no meu ombro, nunca imaginei que estaria iniciando algo tão real, sugeriu Marina, completando seu pensamento. Exatamente, concordou Rafael, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade tranquila. Algo real. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente às pequenas histórias que se desenrolavam em seus milhões de apartamentos. Mas naquele pequeno espaço ainda quase vazio no Butantã, algo novo começava, não construído sobre fingimentos ou aparências, mas sobre momentos de autenticidade inesperada. Mateus soltou uma risada alegre, como se aprovasse este novo capítulo que se iniciava. Marina e Rafael trocaram sorrisos, cúmplices nesta jornada, que começara com um pedido inusitado em um voo. Finja que dorme no meu ombro. Só que desta vez, nenhum dos dois estava fingindo.